Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é quarta-feira, dia 31 de julho, último dia do mês. Graças a Deus, chegamos até aqui, né? Estamos lendo hoje, vamos ler aqui juntos, Isaías 33, 14. Em Sião, os pecadores ficaram apavorados. O tremor se apoderou dos ímpios. Quem dentre nós poderá permanecer junto ao fogo devorador? Quem dentre nós poderá manter-se próximo aos braseiros eternos? Essa pergunta é aquela que nos coloca, nós, os pecadores, e aqui não importa se é judeu, se é ímpio, se é, como diz aqui, os pecadores que estão em Sião, ou se é gente ímpia que está longe de Sião, todo mundo treme, né? Todo mundo fica apavorado diante de Deus e da sua santidade, porque a gente não tem como se estabelecer, eh, se posicionar e buscar qualquer tipo de justificação ou valoração diante de Deus. Antes, pelo contrário. Por exemplo, esse profeta Isaías, quando ele foi chamado para o seu ministério, ele, diante da verdade, diante do poder de Deus, da santidade de Deus, que foi uma cena marcante, porque os anjos que ele viu diziam exatamente isso: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E o que que esse homem reconhece diante dessa santidade, desse poder? Ele diz: ai de mim, que vou perecendo, porque tenho lábios impuros, habito no meio de gente de impuros lábios. Ai de mim, que eu estou sem salvação, eu estou perecendo, vou me perder. Até que Deus o tratou, e aí não é o nosso assunto, mas de qualquer maneira, diante da verdade, a gente se vê pecador, né? Eu lembro do apóstolo Pedro, depois daquela pesca, uma das pescas maravilhosas, né? Ele disse para Jesus: afasta-te de mim, porque eu sou pecador, né? E se curvou e adorou Jesus, entendendo que o que Jesus tinha, ele não tinha. Santidade na vida, né? Isso era o começo da jornada do apóstolo Pedro. E essas perguntas aqui do Velho Testamento, elas nos colocam nesta posição, né? De perguntar quem é que pode estar perto de Deus, quem é que pode caminhar com Ele. Aqui as perguntas, junto ao fogo devorador, quem é que pode se manter próximo aos braseiros eternos? Osmar, que expressões estranhas. Logo eu vou ler uma outra passagem que não vai ficar mais estranho. Aí tem essa pergunta, e a resposta está no verso 15. Aquele que anda corretamente, que pratica a justiça e fala o que é verdade, que recusa o lucro desonesto, cuja mão não aceita suborno ou qualquer exploração, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de planos e tramas de homicídios e fecha os olhos a fim de não contemplar o mal. Então, aqui é uma conduta. É alguém que, à luz do Antigo Testamento, chamamos de justo, alguém que teme ao Senhor. Aí ele diz: é este, o verso 16, é este, pois, o homem, com essa conduta do verso 15, que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água pura não lhe faltará. Então, o que que a gente vê aqui, né? É uma salvação eterna? Não. Isso aqui é a conduta daqueles justos servos de Deus do Antigo Testamento que tinham, vamos dizer assim, o sorriso de Deus, a aprovação de Deus para continuar agindo de forma justa. Como é que Deus demonstrava que aprovava aquela boa conduta? Com bênçãos aqui na terra, né? A suprimento de pão, água pura não lhe faltará e coisas do tipo, né?
que vai habitar em segurança. Então, a maneira como Deus eh, reforçava a boa conduta era abençoando esse justo, né? Essa passagem não é tão conhecida, mas eu marquei aqui o Salmo 24, que é a mesma coisa. Quando, no verso 3, pergunta, não é mais braseiros eternos nem fogo devorador, mas é a proximidade de Deus. Quando pergunta, quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Então, quem que pode se aproximar da santidade de Deus? Eu citei Isaías, que achou que ia perecer. O Pedro disse: Jesus nem se aproxima de mim porque eu sou pecador. Aqui é uma pergunta: quem que pode estar junto dessa santidade? E o verso 4 responde: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Está falando de quê? O mesmo padrão lá de Isaías, está falando de conduta. Então, repito, porque não estamos falando aqui de salvação em Jesus, estamos falando de uma conduta da qual Deus reforçava com bênçãos para a pessoa continuar no caminho bom. Estamos falando de uma conduta que era vista com esse, com esse preciosismo da parte de Deus. Então, a pergunta é quem? Aquele que tiver essa conduta. E o que ele recebe? O verso 5 diz: este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que o buscam, que procuram a tua face, como Jacó, ó Deus. Então, há o reforço aqui da parte de Deus. Osmar, e Deus age assim hoje, quando o plano da salvação já clareou, né? Porque aqui no Antigo Testamento eram apontamentos, né? É como se fosse um grande trabalho de preparar o caminho até que chegasse em Jesus. E diante de Jesus, a pergunta continua: quem é que pode dizer que é servo de Jesus, né? Quem subirá no seu santo monte? Quem é que fica próximo dos braseiros eternos? Quem é que pode dizer que Jesus é o meu Salvador? Dizer que Jesus é meu amigo, né? A gente diante de Jesus, estamos perdidos. A gente diante de Jesus também diria como Isaías: ai de mim que estou perecendo. A gente diante de Jesus se curva e diz: Jesus nem se aproxima porque eu sou pecador. Eu sei que tu és santo, mas eu também sei, diante da santidade, o que eu vejo é a tua santidade, mas também vejo a minha pecaminosidade, né? E aí, diante de Jesus, mesmo eu tendo, aí que está a diferença, uma boa conduta na vida, não é de boa conduta que se resolve a questão com Jesus. Não é uma boa conduta em que Deus reforça e abençoa que alguém vai ser salvo. Não. Antes, pelo contrário. O apóstolo Paulo, na sua explicação, carta aos Romanos, também está indo dos conteúdos dos Salmos, ele deixa claro: não há um justo, não há nenhum justo, nem ao menos um, não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto, usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são rápidos para derramar sangue, os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus.
Está aqui o perfil de toda a humanidade. Está falando aqui de quem? De todo mundo, é do ser humano, né? O ser humano que diante de Jesus é isso aqui. É gente que não teme a Deus, gente, essa qualidade que falamos aqui. Mas o texto continua e o texto diz, ainda que o apóstolo Paulo esteja explicando um outro assunto, mas para nós hoje implica ler o que está escrito aqui. Nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus. Estou pulando aqui. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem. E eu só fico por aqui, porque, como eu disse, o apóstolo Paulo está explicando outras coisas. A justiça por intermédio da fé em Jesus Cristo. Por causa da justiça por intermédio da fé em Jesus Cristo, eu posso me chegar perto, me achegar, melhor dizendo, aos braseiros eternos. Eu posso subir no Monte Santo do Senhor. Eu posso ficar em pé no santo lugar. Por quê? Porque eu alcancei algum mérito? Não. Por quê? Porque eu tive uma boa conduta, da qual Deus vai recompensar? Não. É porque eu descobri o pulo do gato? Não. É porque eu sou o queridinho, né? O queridinho de Deus. E eu tenho privilégios? Não. É porque eu fiz por merecer? Não. É por causa da justiça por intermédio da fé em Jesus Cristo. Aí o verso 23 e um pedacinho do 24 diz assim: porque todos pecaram. Salvação é só por intermédio da fé em Jesus Cristo. Por que, Osmar? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas qual é a nossa condição? O verso 24, para eu terminar. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, não importando meu passado, minha conduta, e não é o padrão do Velho Testamento, não é nada, não é os erros que já se cometeram ao longo da história, indulgências e outras coisas. Hoje ainda se vendem, mas não é mais vendendo perdão, mas vendendo unção, vendendo oração, esse tipo de coisa. Hoje, o que é que nos justifica diante de Deus e que faz com que nos acheguemos perto do sagrado, do divino, andemos na companhia de Deus ou tenhamos o próprio Deus habitando em nós pelo seu Espírito Santo? É porque fomos justificados gratuitamente por sua graça. Ou seja, éramos dignos de culpa e no fórum de Deus, Jesus pagou o preço para a justiça de Deus, né? Com o seu sangue, nos comprou para Deus, pegou as nossas dívidas, as nossas contas, pagou, né? Cancelou, nos livrou da ira de Deus, nos livrou de nós mesmos, nos livrou do nosso passado, nos livrou da audácia de pensar numa autojustificação e deixou claro que é Ele quem faz isso pelo seu favor. Ninguém merece isso, mas Ele nos declara justos diante de Deus. E aí a pergunta: quem, quem subirá no Monte Santo do Senhor? Aquele que é justificado, diz o Novo Testamento, diz o apóstolo Paulo. Quem habitará no seu santo lugar? O apóstolo Paulo responde: aqueles que foram justificados gratuitamente por sua graça. Quem é que se achega aos braseiros eternos? O justificado, o agraciado por Jesus. Que Deus te abençoe a pensar nestas coisas e ver o valor de Jesus para nós, a importância
do que Ele fez, do que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Deus te abençoe a pensar nisso. Vamos orar. Pai eterno, graças te damos. Que o teu nome seja glorificado para sempre, por tão grande salvação. Obrigado por nos justificar e por nos considerar, ó Deus, limpos, santos, inocentes na tua presença, pela justificação que Cristo fez por nós. Obrigado, ó Deus, porque podemos nos achegar e nos ajoelhar e nos dobrarmos e adorarmos a verdade e a santidade na vida. Oramos, Senhor, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.